Bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional diário. Eu sou a pastora Sara Santana e eu trago uma palavra de Deus para abençoar o seu dia. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações na opção Todas. Não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar este vídeo com algum amigo, pois assim você contribui para o crescimento do reino de Deus, fazendo com que a palavra da fé alcance mais pessoas. Fique comigo até o final, pois após a palavra eu farei uma oração poderosa pela sua vida. E se você precisa de uma oração específica, deixe nos comentários o seu pedido. Preste bastante atenção e ouça agora a palavra do dia. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim: Ele não cometeu pecado, nem engano algum foi achado na sua boca. Jesus veio à terra como homem para quebrar o domínio de Satanás e garantir a salvação à humanidade. Como homem, ele experimentou a tentação em todas as áreas. Mas, diferentemente de Adão e Eva, Jesus não cedeu ao engano. Ele veio à Terra para quebrar o domínio legal de Satanás sobre a humanidade. Isso significa que o diabo, através da entrada do pecado no mundo, havia adquirido um poder legal sobre a humanidade. E de acordo com a lei de Deus, a penalidade do pecado é a morte. Isso significa que a humanidade estava condenada à morte eterna e à separação de Deus. No entanto, Jesus, como homem perfeito e sem pecado, tinha o poder legal de quebrar o domínio de Satanás. E ele fez isso por meio da sua morte sacrificial na cruz, onde ele levou sobre si o mesmo castigo pelos pecados da humanidade. Ao fazer isto, ele conquistou a vitória sobre Satanás e garantiu a salvação para todos os que confiam nele. Isso significa que, por meio da fé em Jesus, podemos ser libertos da condenação e receber a vida eterna. A vitória de Cristo também significa que podemos viver em liberdade e vitória sobre o pecado. Quando nos voltamos para Ele e confiamos em Sua palavra, Ele nos dá a força e a capacidade de resistir à tentação e vencer o pecado em nossas vidas. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16 nos lembra que Jesus é capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois Ele também foi tentado em tudo como nós, mas sem pecado. Por isso podemos nos aproximar do trono da graça com confiança, para que possamos receber ajuda e a graça em nosso tempo de necessidade. O triunfo de Cristo significa que não precisamos mais viver sob o domínio do pecado e da condenação. Podemos viver em liberdade e vitória por meio da fé em Jesus, que quebrou o poder legal de Satanás e garantiu a nossa salvação. Por isso, se você está lutando contra a tentação e o pecado, lembre-se de que Cristo já venceu essas batalhas por você. Mantenha seus olhos fixos nele e confie em sua palavra para alcançar a vitória completa. 1 Coríntios capítulo 15, verso 57 declara: Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nele somos mais que vencedores e podemos desfrutar da vida abundante que Deus tem para nós. Quando colocamos nossa fé em Jesus, recebemos o Espírito Santo,
que nos ajuda a resistir à tentação e a vencer o pecado em nossas vidas. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nós lemos: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso significa que em Cristo somos capazes de deixar para trás os velhos hábitos e viver uma nova vida em liberdade e vitória sobre o pecado. Filipenses capítulo 4, verso 13 diz: Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo somos capazes de resistir à tentação e vencer o pecado, porque Ele nos fortalece, nos capacita a fazer todas as coisas. Isto acontece quando colocamos nossa fé nele. Desta forma recebemos o Espírito Santo e somos transformados em novas criaturas, capazes de resistir à tentação e vencer o pecado. E podemos confiar na graça e no poder de Deus que nos capacita a vencer. Feche seus olhos nesse momento. Ore comigo onde você está. Querido Deus, em nome de Jesus, eu oro neste momento e te peço, Senhor, que nos ajude a viver em liberdade e na vitória sobre o pecado. Senhor, nós reconhecemos que sem a sua ajuda nós somos fracos, somos incapazes de resistir às tentações que surgem. Mas cremos que em Cristo podemos todas as coisas e que através do seu Espírito Santo somos capazes de vencer o pecado em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que também o Senhor derrame a sua graça sobre as pessoas que estão lutando contra o pecado em suas vidas. Eu sei que há muitos que se sentem fracos, que se sentem incapazes de resistir às tentações, mas eu creio que em Cristo eles podem todas as coisas, eles podem resistir. Através do teu Espírito Santo, eles serão capacitados a vencer o pecado. É o teu Espírito, Senhor, que convence do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Então que o teu Espírito Santo possa convencer cada filho teu, Senhor, que está em alguma situação que não agrada o seu coração. Eu te agradeço, meu Pai, por ter enviado Jesus para vencer o pecado na cruz e por nos dar a oportunidade de viver em liberdade e vitória sobre o pecado. Senhor, declaramos que nós confiamos em sua fidelidade e em seu amor e que sempre estará conosco, nos fortalecendo e nos capacitando a fazer todas as coisas. Eu oro, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Espero que esta mensagem tenha sido inspiradora e edificante para você. Lembre-se de que em Cristo você tem o poder de vencer o pecado em sua vida. Confie na fidelidade de Deus e no seu amor pela sua vida. Lembre-se também de que a palavra de Deus é a fonte de força e sabedoria para enfrentar as tentações que surgem em nossa vida. Que Deus te abençoe e te capacite a viver em liberdade e vitória sobre o pecado. Não deixe de compartilhar esse vídeo, deixe seu like e deixe também nos comentários o seu pedido de oração. Que Deus te abençoe e tenha um dia iluminado, um excelente dia na presença de Deus.